Então, galera, estamos retornando aí no segundo semestre com mais uma etapa de capacitação, de formação. Esperamos que todos estejam bem animados para esse semestre. Agradeço desde já a confiança no trabalho. E hoje nós teremos a participação do professor Paul Almeida, através do tema Atividade Física e Depressão. E a sua experiência trouxe ele a esse trabalho. E vou falar um pouquinho do currículo do Paul e depois ele vai acrescentar. O Paul é assessor da Secretaria de Esporte e Lazer, professor de ginástica e personal trainer desde 1983. E é idealizador e coordenador do projeto SOL, Abraçando a Vida. Então, Paul, só lembrando, caso caia, nós colocaremos aí o link e vai continuar, beleza? Só uma coisa, a metodologia, ela não vai ser feita por perguntas no chat. O Paul prefere ter uma fala e as pessoas que quiserem abrem o microfone e interagem com ele. Tá certo? Então vamos lá. Com a palavra, Paul Almeida. Ô, Denis. Paul. Oi. Não sei se o Paul vai falar, mas eu acho importante aí destacar que temos alguns convidados extras, entre aspas, aí, em relação à Secretaria de Esporte e Lazer. Eu destacaria os integrantes do Projeto Sol. Não sei se o Paul vai comentar, mas é importante a gente pontuar e dar as boas-vindas, né, a esses convidados do Paul que fazem parte do projeto. Beleza? Beleza, Nandinho, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a confiança da Secretaria de Esporte e Lazer na figura do Marcelão e especificamente nesse bate-papo do Denis e do Nandinho, para eu poder falar um pouco sobre atividade física versus depressão. O que a atividade física pode nos ajudar e ajudar as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas amigas, em relação a esse tema que hoje abrange 350 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Depressão. É um número muito grande de habitantes no mundo que estão acometidos dessa doença. Um pouquinho antes de cumprimentar o meu currículo, eu já falei isso individualmente com algumas pessoas. Eu fiquei 4 anos na CEL, de 2009 a 2012, 2 na saúde, 6 no meio ambiente, e agora, com muita felicidade e alegria mesmo, do fundo do coração, que eu volto para a Secretaria de Esporte, né? Minha raiz, minha formação é educação física, e fico muito satisfeito com a receptividade que eu tive de todos vocês, da Secretaria, dos contratados, dos comissionados, e principalmente agradecer a confiança que o Marcelão me deu de saber que eu tinha o cargo garantido, né, politicamente, todo mundo sabe disso, mas estava voando por aí, não sabia para qual secretaria que eu iria. Quando o Marcelão soube disso, numa conversa que eu tive com ele, ele falou assim, não, você é formado em educação física, vai acrescentar ao nosso quadro. Ele foi na prefeita, foi na Cidinha, e graças a Deus deu tudo certo. E deixar bem claro para vocês, né, que não foi só a minha amizade com o Marcelão e com o Nandinho que resultou nessa minha volta para a Secretaria de Esporte, mas também o trabalho que eu fiz anteriormente, tanto na Secretaria de Esporte, né, há 12 anos atrás, quanto na saúde e quanto no meio ambiente, tá? Então, agradecer ao Marcelo, agradecer a vocês, que eu senti que quando eu cheguei, a receptividade foi sincera, vocês ficaram felizes com a minha presença, e eu mais ainda de retornar ao convívio de vocês, que eu trabalhei há 12 anos atrás, e feliz também por conhecer novas pessoas, novos profissionais, que com certeza a gente vai poder auxiliar a gestão da prefeita, a gestão do Marcelão,
de elevar ainda mais o nome da Secretaria de Esporte e Lazer. Em relação ao currículo, rapidinho só, em Juiz de Fora, eu comecei na Corpus, em 1983, com ginástica expressiva. Eu tinha 2 meses de faculdade, fiz um curso no Rio. Em maio de 83, eu já voltei dando aula na Corpus, depois da Corpus Performe, ACASEG, Olímpia e Fibra. Então, era numa época que só existiam essas academias de fora. Não existia academia de bairro, nem nada. Eram só 5 academias que ficam, né, ou ficavam as que já acabaram no centro da cidade. Então, são 5 academias que tinham um renome muito, muito legal na cidade e foi muito bom eu ter dado aula nessas 5 academias. Em Barbacena, dei aula na academia da Gisele Banhato, no período de 1 ano. Esqueci o nome da academia, foi mal, mas não lembro o nome. E no Rio, eu fiquei 11 anos. No Rio, eu dei aula em 3, 6, 7, 11 academias. Coincidentemente, durante 11 anos, eu dei aula em 11 academias. Algumas delas eu fiquei mais tempo, teve uma que eu fiquei 10 anos. Fui levado para o Rio pelo Márcio Garcia e pelo Giovanni Gávio. Então, já cheguei, né? Mais ou menos amparado. Mas quando você chega numa cidade igual ao Rio, também depende de pistolão. Você tem que mostrar serviço, né? Dei aula na Proforma, no Leblon, Bodytech, Copacabana e Ipanema, a Gincenter na Tijuca, Upper em Botafogo, W2M Copacabana, Body Factory no Flamengo, foi que eu fiquei mais tempo, 10 anos e meio, Maquigin no Jardim Botânico, Nicei Laranjeiras, Body Up na Lapa e Body Planet em Botafogo. Então, eu tive essa experiência muito enriquecedora, tanto aqui no início da minha carreira, quanto no Rio, e voltei para Juiz de Fora na gestão do Custódio, na segunda gestão dele, e comecei a conciliar a assessoria da Secretaria de Esporte naquela época, junto com a coisa que eu mais gosto, que é atividade física, personal trainer, inclusive, que eu estou dando aula de personal até hoje. Então, é mais ou menos por aí. Eu queria agradecer específica a todos da Secretaria, mas principalmente a quem está me ajudando mais perto de mim, né? Pessoal do gabinete, todos eles. A Marlene me dá muita força em tudo que eu quero fazer, em tudo que eu preciso, ela me ajuda muito. O Oswaldo e o Daniel também me ajudaram muito nessa parte de computação, que eu ainda não sei nada, estou engatinhando. E a todos da CEL, independente de cargo, de função, o meu agradecimento. Aos meus pais, com certeza, né? A Nani, continua sendo companheira, já se foi, mas vai ser minha companheira para sempre. E a nível de educação física, o Ricardo Zacarona, que foi meu melhor amigo não, né? Meu melhor amigo, meu irmão, que foi uma pessoa que me estimulou a fazer educação física. E do lado feminino, na educação física, a Aninha, que está aí participando com a gente, a Kátia Zalim e a Adriana Castro, que também são muito mais que minhas amigas, são minhas irmãs. E hoje a Mariana, filha da Nani. Bom, a gente quer falar sobre atividade física versus depressão. E todo mundo sabe o que é atividade física, todo mundo sabe o que é depressão. Mas vamos começar só com um conceito teórico aqui da atividade física, que é qualquer movimento voluntário produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Eu gosto muito do final dessa frase, dessa definição, acima do nível de repouso, porque o nível de repouso é o basal, né, gente? Então, qualquer coisa que você esteja fazendo que não seja na frequência basal,
mesmo que seja moderada, alguma coisa mais leve, já é uma atividade física. Então, quando você acorda, você já está fazendo atividade física. Sem contar que o sono também, não sei se pode ser considerado uma atividade física, mas ele repõe energia, né? Você perde peso dormindo, muito pouquinho, pouquíssimo, mínimo, mas também não deixa de ser uma atividade física. Uma outra conceito da depressão, né? Só o que eu tirei de artigos, mas depois a gente vai bater papo, vai falar a nossa opinião sobre atividade, a nossa opinião sobre a depressão. Distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da história, no sentido patológico, existindo a presença de tristeza, pessimismo, baixa da autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar entre si. Então, são vários fatores que levam o ser humano, infelizmente, né, a segunda maior doença que mais mata no mundo, principalmente porque a pessoa com depressão, uma grande parte procura o autoextermínio, né? Então, são vários fatores que auxiliam contribuem, né? Auxiliar é a palavra errada. Contribuem para a depressão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. São 350 milhões de pessoas que sofrem com o problema atualmente. Isso é uma pesquisa de 2020. A tendência desse número não para de crescer. A tendência é que aumente o número de depressivos e ansiosos no mundo inteiro. É a segunda causa de morte, já falei, principalmente entre jovens entre 15 e 29 anos. É a faixa etária que mais se deprime e é a faixa etária que mais procura o autoextermínio. No Brasil, são 5,8% da população, só perde para os Estados Unidos, com 5,9% acometidos pela depressão. Uma média mundial da depressão, mulheres 14,7% e homens 5,1%. Então, como a atividade física é uma coisa mais que a gente entende mais que a depressão, eu vou só definir mais algumas coisas que a depressão causa e aí a gente começa o bate-papo. Eu gostaria muito até de experiências de vocês, para quem quiser, de vocês mesmos, né, que tenham sido acometidos, nem que seja por um tempo, com depressão, com ansiedade, com angústia, com tristeza. E queria também bater esse papo com vocês sobre experiências que vocês tiveram com alguns alunos de vocês, principalmente, ou até familiares, e o que vocês puderam contribuir para a melhora desse quadro. Então, finalizando aqui mais ou menos sobre a depressão, era a causa fadiga. Só um minutinho que eu... Falta de prazer nas atividades diárias, e particularmente eu acho que é um dos motivos maiores para a pessoa querer ficar em casa, não querer sociabilização, não querer se interar com outras pessoas. No caso, né, o isolamento social. Diminui o apetite sexual, agitação, inquietude, desânimo, apatia e tristeza constante, alteração no apetite e transtornos alimentares, a ideação, que eu já falei anteriormente, ideação são os pensamentos suicidas, né? Sentimento de culpa constante. Eu que convivi um tempo razoável com a Nani, ela com depressão, foram 8 meses só, mas foi uma coisa muito forte. Tem gente que tem depressão a vida inteira e consegue controlar. A depressão dela foi 8 meses, tem gente que fala, mas só 8 meses? Mas depende qual o grau da depressão, qual o grau da ansiedade.
para poder a pessoa suportar isso, né? Alteração do sono, insônia também é uma causa que leva ao suicídio, leva à angústia, leva à depressão. Ou também a hipersonia, que é o excesso de sono. Então, tem gente que acha que quem dorme muito está melhor, quem dorme pouco, então fica nessa discussão. Os dois motivos levam a pessoa à depressão, tanto a falta de sono quanto o excesso de sono. Em relação ao sono, estão me ouvindo? Sim. Estamos sim, Paul. Manda ver, Paul. A minha imagem saiu aqui. Certinho. A minha imagem está aí para vocês? Tá. Sim, tranquilo, Paul. Espera aí. Enquanto eu tento voltar a imagem aqui, posso continuar falando? Estão me ouvindo? Pode Sim, estamos ouvindo. estamos ouvindo e te vendo. Pode continuar. Sua imagem está aqui, pô. Espera aí. Voltei. Em relação ao sono, existe um conceito que chama apneia construtiva do sono. É o transtorno do sono comum e potencialmente grave. A via aérea torna-se repetidamente bloqueada pelo relaxamento dos tecidos da faringe e da base da língua, limitando a quantidade de ar que atinge os pulmões. Então, quer dizer, até uma noite tranquila, um bom sono, a alimentação anterior à dormida vai fazer muito efeito. Então, resumindo, a vida da gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, inclusive na hora que está dormindo, tudo influencia na danada da depressão, né? A gente não pode desconsiderar, né, esse fato. E ela atrapalha em toda a sua atividade diária. E, de novo, as causas são fatores genéticos, orgânicos e psicológicos. Aí a gente pode entrar na parte de atividade física. A gente, na CEL, conversa muito sobre isso. O Landim, principalmente, defende muito essa causa, né, de políticas públicas. Então, já está na hora dos nossos governantes incluir o tema da depressão, da ansiedade nas suas políticas públicas de saúde. Enquanto isso não é feito oficialmente, né, eu acho que cada um de nós, nos seus núcleos, nas suas escolas, nas academias que vocês ministram aula, no dia a dia, podemos tentar convencer e levar as pessoas que têm esse problema para praticar algum tipo de atividade física. Um dos principais motivos para se praticar atividade física em relação à depressão é por causa da liberação de endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, a própria palavra já diz, né? Prazer. Se normalmente a pessoa tem prazer, de qualquer maneira que seja, isso já ajuda a diminuir a depressão, a ansiedade que possa se abater sobre ela, né? Tem uma frase aqui que é: suar a camisa estimula o crescimento de células nervosas no hipocampo. É a região do cérebro que recebe a memória e o humor. Então, desenvolvendo essa região, o hipocampo, de novo, melhora a atividade física. E pós-exercício, né, gente? Quando a pessoa sai da corrida, da musculação, da caminhada, da bike,
ela tem uma sensação imediata de prazer, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que ela falou que quando acaba de correr é como se ela tivesse ganho na Mega Sena, né? Sempre que ela corre, ela tem um prazer imenso e a corrida, para ela especificamente, faz muito falta na vida dela. Tem a dopamina, que é o neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo, e quando é liberado, no caso a dopamina, provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Então, juntando a dopamina com a endorfina, prazer e motivação, é o que a gente vai nos ajudar nesse problema da depressão e familiaridades dela. Aí a gente conversa muito sobre qual seria a melhor atividade física para quem tem depressão, e uma observação que eu sempre gosto de colocar, ou não, porque a atividade física também pode ser um preventivo, né? Tanto que daqui a pouco, quando eu falar com vocês sobre o Projeto Sol, tem pessoas que frequentam o projeto e que não tem nada, não tem depressão, não tem ansiedade, tem tristeza, não tem nada. Mas vai lá no HITS, né? Para ouvir uma boa palestra, para curtir a música, para dançar, para interagir com as pessoas, e não tem nada. Ou vão para levar algum amigo, algum parente que estão passando por esse processo, ou vão elas mesmas para se divertirem e não dar margem da depressão, da ansiedade se aproximar delas. Então, qual que é o melhor exercício? Isso aí, o melhor exercício é aquele que a pessoa mais gosta, aquele que ela vai se adequar melhor, que ela tem prazer em fazer. Então, não tem um exercício físico específico para ajudar no combate à depressão. E nada melhor do que você fazer uma atividade que te dá prazer. Que você levanta, que você fala, eu vou fazer isso, mas porque eu gosto, sem obrigação. Existem pessoas que não gostam de atividade nenhuma, escolhem uma qualquer, e aí que eu acho que vem o nosso papel, de poder incentivar e auxiliar, principalmente essa pessoa que não consegue fazer atividade física sozinha, de ter um personal ou um amigo, um parente do lado que possa acompanhar. Porque também já é comprovado que atividade física em grupo ou com mais alguma pessoa ajuda a diminuir 23% das doenças, né? Depressão, ansiedade e tudo mais. Eu acredito que um outro ponto importante, quando a gente estiver ministrando alguma aula, alguma atividade com pessoas com depressão, é saber respeitar o dia a dia daquela pessoa, saber respeitar o limite dela, tanto em intensidade do exercício, quanto em tempo, né? Saber sacar o dia que ela está boa para a conversa, o dia que ela não está, porque a pessoa com depressão, ela tende a ficar mais quieta. Então, tem uma hora que, se você insistir muito, talvez seja pior para essa pessoa. Ela quer ir na atividade física, quer fazer alguma coisa, mas não quer conversar muito. Então, eu acho que a gente tem que ter esse time para poder entender e sacar o que a pessoa está querendo naquele dia,
se ela está passando por algum processo naquele dia mais forte, né? Então, a gente tem que ter esse time para poder entender o seu aluno, o seu amigo, o seu familiar, no que ele está precisando naquele dia, principalmente na atividade física, que é o que a gente está falando. Tem algumas atividades aqui que parecem engraçadas, mas não é, não. Por exemplo, a hora da limpeza. Tem gente que se sente praticando uma atividade física e melhora o humor. Uns fazem a faxina em casa, ou lavam o carro, ou coisa parecida, por obrigação. Mas muitos têm prazer em fazer esse tipo de atividade. E, querendo ou não, não deixa de queimar umas caloriazinhas e não deixa de você liberar a endorfina e a dopamina, independente da intensidade dessa atividade que você está fazendo. A volta ao parque, né? Volta ao parque é um tema que colocaram aqui. Porque a natureza, nada melhor, né, gente? Para quem está doente, né? Porque é uma doença. Para uns mais leves, para outros mais fortes, mas a natureza ajuda muito a aprimorar o bem-estar mental. Então, sempre que vocês puderem levar uma pessoa acometida de depressão, de ansiedade, para um lugar ao ar livre, com certeza o resultado vai ser muito melhor. O alongamento, que é uma coisa que não tem restrição. Nós é que devemos saber dosar a angulação do corpo, o tipo de exercício que a pessoa está fazendo, para que também não haja dano físico nenhum. Eu já vi pessoas saírem lesadas do mal de alongamento. Isso cabe a nós, professores, educadores, saber o limite daquele aluno, também no sentido de amplitude de exercício, forçar mais ou forçar menos, né? O alongamento faz o oxigênio circular melhor pelo corpo e traz alívio à mente. Então, é outra atividade que também é muito importante nesse processo. Tem nos Estados Unidos um instituto com muita credibilidade, lá ele chama Black Dog, que é cão negro. De repente é um nome que eles dão, né? Uma simbologia para quem tem depressão. Então diz que praticantes regulares de atividade física enfrentam a menor probabilidade de ter manifestações de depressão com o passar do tempo, né? Isso vem só reafirmar o que nós já falamos anteriormente. Em relação ao tempo, tem gente que realmente não tem muito tempo para fazer exercício. 1 hora de exercício por semana. Desculpa, Kátia.
Aproveita, Marley. Você que gosta de falar, né, Valdir? Não tem nada a declarar. Fala, Robson, Marco. Já está no grupo lá de gestão, o link. Eu mandei o Nandinho agora, mandei para o Paul direto. Compartilhei Obrigado. nos grupos também já. Voltou aí? Voltamos, gente. Saiu para todo mundo ou só para mim? E uma hora cai, pô. Para todo mundo. E uma hora cai mesmo. Eu sugiro... Com certeza, vai ter uma hora. Eu sugiro, Marley, Kátia e Denis, na hora que o Meet anunciar a próxima queda, antes um pouco a gente já chama atenção para o link no chat. Verdade. Então vamos retornar? Mas já dá para criar outro, Kátia. Já dá para criar e já enviar, mas a gente manda nos grupos também, né? Jogo rápido. Tá bom. Ainda bem que não foi eu que fiz merda aqui. Então eu estava na parte que 1 hora de exercício por semana, tem gente que acha pouco, né? Nós, inclusive, mas com esse tempo, por semana, 12% de casos poderiam ser prevenidos. 1 hora de exercício semanal. Para nós, educadores, professores, a gente acha muito pouco. Mas para os psiquiatras, para os psicólogos, para que entendem mais do assunto de depressão e ansiedade, é melhor 1 hora por semana do que nada. Voltando na modalidade, a gente tem que escolher, né, ou as pessoas acometidas com a coisa que tem familiaridade, né, que gostam. É bom o indivíduo ter novas metas e sentir-se bem. Tem um item aqui, mas que eu já coloquei, professor conhecer as condições e limitações do aluno. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu já convivi nesses 38 anos de academia de ginástica, que é uma coisa que me deixa assim, desculpa a palavra puto, é o professor chegar para dar aula de cara amarrada. Eu acho que todos nós também temos os nossos problemas, temos né, as nossas doenças, independente de qualquer que seja, temos problemas familiares, problemas amorosos, problemas financeiros, mas eu acho que é muito ruim a gente chegar num lugar para dar aula de cara fechada, de mau humor, principalmente de manhã cedo. A pessoa acorda, se propõe a ir numa academia, a ir num parque com você, a ir num núcleo, e o professor chega lá de cara fechada. Então, quer dizer, não sei se é ser um ator, uma atriz, mas a gente tentar, mesmo quando a gente tiver com problema e que não pudermos deixar de ir, se não tiver um substituto, alguma coisa, que a gente tente, vocês vão me entender, entre aspas, fingir, se conseguirmos, né, para poder passar para esses alunos uma alegria, uma suavidade, uma ternura, entendeu? Um convívio legal na aula para que esses alunos não possam se dispor aí onde vai ser ministrada a atividade, chega lá, a pessoa, entre aspas, principal da atividade
está de cara fechada, de cara amarrada. Eu sei que é complicado repetindo, mas é uma tentativa que a gente deve ter. Eu acho que a gente deve ter um link, se possível, né? É difícil para algumas pessoas, até porque as pessoas, muitas vão no psicólogo, no psiquiatra, mas não falam com a gente, nem com o professor, que está ali no dia a dia. Mas dependendo do tipo de caso, eu acho legal a gente ter um link com o psiquiatra da pessoa, do aluno, ou com o psicólogo. Eu faço isso com um aluno meu, e eu fazia isso muito com fisioterapeutas e médicos, que demoraram muito a valorizar a nossa profissão, né? O fisioterapeuta nem tanto, mas antigamente o médico, você falava professor de educação física, os médicos até arrepiavam. Hoje não, hoje a gente já tem um contato legal com os médicos, dos nossos alunos, dos nossos clientes, com os fisioterapeutas, até porque esse link pode proporcionar você fazer uma programação melhor em relação àquele aluno X seu. Você conversa com o cardiologista dele, com a própria nutricionista, eu esqueci, que é muito importante hoje em dia também. Voltando à depressão, a nutrição, a alimentação também faz parte e ajuda muito nesse processo. Então, eu acho que esse link com profissionais competentes, né, no caso, psicólogos, psiquiatras, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, é muito importante. Sobre a musculação, né, normalmente, quem dá personal em academia trabalha mais com musculação, ela libera serotonina, que é um neurotransmissor que atua no cérebro, estabelecendo comunicação entre as células nervosas, podendo se encontrar no sistema digestivo e nas plaquetas de sangue. A musculação ajuda a regular o sono, o humor, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, sensibilidade e funções cognitivas. Eu, particularmente, para o aluno que é acometido de depressão, de ansiedade, eu não sou contra a musculação, não. Muito pelo contrário. Mas eu acho que teria que ser uma aula mais dinâmica. Hoje a gente tem condições e competência para a gente fazer na musculação um circuito. Fica uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais leve, né? Entre aspas, né? A carga, isso aí é outra coisa. Você vai para o aparelho, cai no abdominal, vai para o aparelho, vai para o TRX, e vai para o aparelho e faz 4 apoios. Então, é uma aula que fica mais dinâmica. O aluno e você não veem a aula passar, a aula não é duradoura, e é uma coisa mais relaxante, mais alegre, mais solta, do que ficar só aparelho, 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 aparelho. Mesmo que no próprio aparelho hoje você possa fazer uma variação de movimentos, né? 3x1, 4x2, sustentação, mas mesmo assim, na minha opinião, eu acho que na musculação hoje, principalmente para quem tem depressão, tem ansiedade, que é uma coisa dinâmica, que é uma coisa mais solta, e não esquecer daquela atenção, naqueles 60 minutos firme em cima do seu aluno, porque qualquer coisa que aconteça com ele, naquela 1 hora, você possa ter sensibilidade e o tato de perceber, tanto a nível físico, né? Estresse físico, a cor dos lábios, o olhar, isso tudo nós temos que ter essa capacidade de perceber, porque o aluno pode mudar isso no meio da aula, no início da aula, no final da aula. A fisionomia do aluno conta muito, respiração, então, nem se fala, e tomar muito cuidado também com a carga que você vai programar para aquele aluno fazer, porque tem muito aluno acometido de ansiedade, depressão ou não, que acha que fazer uma carga puxada, muito peso, ele vai sair dali melhor. Então, você pode melhorar uma coisa do aluno e piorar outra, e ele, de repente, nem voltar para a academia por causa de alguma lesão física, né?
Então, esse cuidado a gente tem que ter, percepção da maneira que o aluno está naquele dia, porque raramente a gente é igual todo dia, né? Eu acho que até somos diferentes a cada dia que passa. E ele pode ter tido algum problema em casa, algum problema no trabalho, algum problema com a família, algum problema financeiro, e quer ir para praticar atividade física, de repente sem limite, porque isso é muito pensado entre o ser humano, né? Que atividade física pesada elimina o estresse, elimina a ansiedade, então não é por aí. A gente tem que ter esse feeling, tem que ter esse tchan para poder observar isso no aluno. E eu acho que eu não sou muito bom de oratória, não, vocês todos já sabem disso, mas eu acho que eu englobei e falei mais ou menos o que eu estava querendo. Eu queria que essa parte agora de bate-papo acho que fica mais solto, né? A conversa, a palestra, entre aspas. Eu gostaria de pedir a Marlene para colocar uma foto para mim da pessoa que não, nessa não, Marlene, essa. Foram muitos anos de convivência, né? E independente de eu gostar da minha profissão, amo a minha profissão, amo a minha vida. Vocês são testemunhas de que a maior riqueza que eu tenho são meus amigos, né? Me considero um cara de muitos amigos e amigos sinceros, né? Não são só aqueles amigos de tomar cerveja, não. Mas essa pessoa deixou um legado muito grande, né? Porque mesmo eu tendo convivido com ela já mais velho, a partir dos 49 anos, estudei com ela em 1974, no João 23, na mesma sala. Mas depois nos descobrimos de novo em quase 50 anos depois, né? Ela deixou um legado muito grande porque, independente da minha idade, que a gente começou a se relacionar, ela me ensinou a ser mais homem, a ser mais humano, a querer ajudar mais as pessoas. E sempre me apoiou em todas as atividades que eu fiz na minha vida, as que eu fazia quando eu estava do lado dela. Então, assim, muito do que eu sou hoje, diferentemente do que eu era anteriormente, eu devo a ela, entendeu? Então, o Projeto Sol foi criado. Uns falam que é infelizmente, outros falam que teve que haver uma tristeza na minha vida, uma tragédia, para que eu pudesse criar esse Projeto Sol para ajudar as pessoas, né, com depressão, com ansiedade, com distúrbios neurológicos. Então, assim, a morte dela, depois eu tinha que me reerguer, né? E depois que ela se foi, eu fiquei uns 6 meses pensando no que eu ia fazer. E veio uma luz, que de repente essa luz foi ela, e eu tive a ideia de montar esse projeto para poder ajudar as pessoas que passaram, estão passando, ou podem ser que cheguem a passar pelo que ela passou.
E graças a Deus eu estou conseguindo, junto com o meu grupo, pediria a Marley para pôr a foto do pessoal do projeto. Essas pessoas, eu montei essa equipe. A gente está voltando agora, dia 27 de setembro. Nós fizemos no Ritz Hotel toda segunda-feira, durante 1 ano e meio. Toda segunda-feira, sem exceção, essa reunião que tem uma apresentação, depois um sorteio de brindes para alguns componentes do projeto. Depois a gente tem uma palestra sempre motivadora, né? Para ajudar as pessoas que frequentam o projeto. E no final, muita música e muita dança. Então, assim, ela me deu essa luz para poder criar esse projeto. Inclusive, tem 5 professores de atividade de ginástica no projeto. Tem o Ricardo Malhado, que é fisioterapeuta. Eu tenho 3 psicólogos. Eu tenho gente de várias áreas que ajudam nesse processo de combate à depressão e ansiedade. E apesar de que qualquer atividade hoje ajuda na depressão, né? Independente de que área seja. Não precisa ser na área só de psicologia, de psiquiatria, de esporte, de ginástica. Então, agradecer também essa equipe muito legal que me ajuda nesse projeto. E, por último, antes da gente começar o bate-papo, eu queria... A Marley vai postar aí, por favor, Marley. Eu queria... O Cabelinho, amigo meu, né, o César Romero, me convidou para fazer uma coluna sobre depressão, que saiu há um tempo no jornal, né? Até depois que a Nani tinha falecido. Então, eu fiz uma analogia com o futebol, né? Aí, Marcelão. Marcelão vai gostar. Então, se não tiver muito nítido aí, depois eu mando para vocês. Depressão. Como driblar o mal do século? Para driblar o mal do século, você precisa, com certeza, de um time de primeira. No gol, Deus, que vai te proteger e te defender de todas as coisas. Na defesa, os médicos, especialistas no assunto, e principalmente os amigos, que são os que estão no seu lado no dia a dia. No meio-campo, a família, que é o alicerce fundamental para a vitória. E no ataque, a fé, amor e muita perseverança. A depressão não é frescura. Você não adquire porque quer. Ela vem oriunda de vários fatores que acontecem na nossa vida. Saúde, finanças, decepções amorosas, problemas familiares e assim vai. Mesmo com esse time ao seu lado, te auxiliando, te encorajando e te dando todo o apoio para sair do quadro depressivo, quem é mais importante nesse momento é você mesmo. Acredite e saiba que você está passando por um momento ruim na sua vida, mas que pode ser suplantado com muita vontade de melhorar. Nada adianta todo tipo de ajuda se você não tiver força, garra, gana e muita fé de que vai melhorar. Eu sei muito bem que não é fácil isso tudo, ter isso tudo, passando por um momento difícil, mas é fundamental que a vontade comece por você. Aí, se seu time tiver apostas para te ajudar, com certeza tudo vai mudar. Defenda-se dos pensamentos ruins, saia jogando contra as dificuldades, se arme para um futuro melhor e ataque com muita fé, alegria, paz e amor. Faça o que o projeto Sol se propõe, abraçar a vida. É isso, turma. Eu quero agradecer, né? Desculpa aí a emoção, mas eu acho que, pelo que Nandinha, Ana Cristina, Marcelão me conhece, eu chorei pouco. Normalmente eu choro muito mais que isso, eu sou a manteiga derretida. Mas eu queria agradecer a todos vocês, os que vão continuar, os que tiverem que sair agora.
E a gente podia fazer um bate-papo aí, ver se alguém quer colocar alguma experiência, alguma vivência que tenha tido em relação a isso. É isso aí. Eu queria contribuir, pô, Raquel. Isso. Bom dia a todo mundo. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa aí pela minha câmera não estar aberta, mas meu notebook e a câmera tem uma briga cruel. Enfim, pô, obrigada por compartilhar com a gente sua experiência profissional e de vida, né? E é muito bonita. E isso sempre acrescenta para a gente, né? Bom, eu gostaria de falar da minha experiência, além de ter inúmeras histórias com alunos, né, que têm depressão, ansiedade, porque a gente acaba se tornando ali um foco para eles também, né, nós que somos professores estamos ali na frente, e eles costumam desabafar muito com a gente. Então, assim, já tive muita história de aluno querer ficar horas ali pós-aula conversando e desabafando sobre a vida e se sentir à vontade com isso. Mas eu acho que, além disso tudo, pelo menos nós que trabalhamos com a área da ginástica, aula coletiva, né? Eu já cheguei inúmeras vezes na academia chateada, triste, magoada, né? Porque nós somos seres humanos, nós também temos nossas guerras. E depois da aula, meu humor completamente mudou, minha sensação, o que estava me afligindo. Isso também serve para a gente, sabe? Eu costumo falar isso sempre. Além da gente estar ajudando alguém, ter essa consciência, a gente está se ajudando também, né? Já tive uma situação de uma aluna que praticava musculação, concordo com você aí. Ela é válida, com certeza, mas essa pessoa ela foi indicada a praticar atividade física para melhorar a situação da depressão e estava praticando a musculação. E ela falou que, sabe, era uma coisa assim que ajudava, sim, mas não era aquele resultado que ela esperava. Então ela via as aulas, ficava com vergonha de ir, mas com incentivo acabou indo. Ela falou que ela se encontrou, que a vontade dela era só ficar ali o dia inteiro, porque era o momento que ela esparecia, que ela não pensava nos problemas, que ela não ficava chateada. Então, assim, que se ela pudesse, ela ficava por conta daquilo o tempo inteiro. E isso ajudou muito ela, muito mesmo. Então, assim, eu acho que o nosso papel ele é muito importante. A gente tem que ter consciência disso, principalmente agora, que é um problema que está muito em alta. E, além disso tudo, para nós também, que nós não estamos imunes, né? Então, além de ter essa responsabilidade para com as pessoas, a gente saber que isso faz um bem para a gente também. E, entendendo isso, eu acho que a gente pode ajudar muito mais. É isso. Obrigada. Show de bola, é isso aí. Vai, Valdir. Bom dia, pessoal. Valdir, se eu não falar, não sou Valdir, né? Seguinte, Paul, primeiramente, parabéns pela sua história, muito bonita, eu acho que serve para todo mundo, né, de experiência, de base. Já falei isso aí numa reunião que a gente teve na CAVE, me desculpa os profissionais, os psicólogos, mas a gente, professor de educação física, acaba, querendo ou não, sendo psicólogo de muitos alunos, porque eles procuram a gente para chorar, para contar histórias, para vivenciar. E isso aí eu acho que a gente tem que acolher, sim, tem que dar carinho, dar atenção, mas para isso a gente tem que estar bem também, tem que estar bem com a gente para a gente poder passar uma coisa boa. Eu já vivenciei várias pessoas com depressão, com ansiedade, com tudo, e uma vez um amigo meu falou comigo o seguinte: 3 coisas bacanas para a gente sair da depressão é o seguinte: primeiro é levantar, ter a vontade de querer levantar, a segunda é a família, a terceira aos amigos, e levantar e andar, porque se a gente não levantar, não tiver essa iniciativa de querer levantar primeiro, não adianta a família, não adianta o amigo, eu acho que isso aí depende muito da gente. E nós, como professores, como educadores, eu acho que nas aulas coletivas, eu falo que, não me sentindo mais puxando sardinha para o meu lado, que a gente não chega na sala de aula para dar uma aula, aí chega para dar um show que eu falo o seguinte, de alegria, de simpatia, de experiências vividas. Eu acho que isso aí ajuda em tudo, tanto na depressão, como na ansiedade, não só para o aluno, mas para a gente também. Tamo junto, parabéns, Paul,
E continua assim, tá? Conta com a gente. Obrigado, meu camarada. Você foi uma grande aquisição no Mexa-se. Oi, quero falar. Eu estava esperando. Eu não, né? Todos nós, né? É ruim, não consegue, né, ficar sem falar. É igual eu, mas a Mara, se a gente não falar, não é ninguém. Vai lá. Não, destacar a gente sobre os sintomas. A gente tem os sintomas característicos daquela depressão clássica, que é muito fácil de identificar, mas existem pessoas que passam por processo de depressão que não têm esses sintomas tão claros e evidentes. Eu falo isso por experiência própria. Eu passei por um episódio de depressão, e quem me conhece sabe, eu estou sempre rindo e sempre brincando, sempre. E então, assim, ninguém acha que eu posso ter passado por isso, mas passei. E eu não tive esses sintomas clássicos de tristeza, de não querer ficar em casa. Os meus sintomas foram mais em relação à perda do prazer com coisas que geralmente eu tinha. Não sentia prazer com as coisas que eu sentia normalmente. Então, não é uma coisa assim muito evidente. Eu custei a descobrir. Isso foi depois que eu tive meu primeiro filho, né? Talvez tenha sido relacionado até a uma depressão pós-parto. Mas um desconhecimento mesmo. Eu demorei muito a descobrir. Quando eu descobri que aquilo que eu estava sentindo era depressão e não parecia que era, né? Então, a gente precisa ter conhecimento mesmo. Tem muita gente que está com, né, uma máscara de felicidade e, no fundo, ela pode estar passando por um problema sério, né? E a gente tem que ser solidário mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. É só esse destaque que eu queria fazer. E é muito importante, né? Porque é o que você falou, a gente não percebe isso em algumas pessoas, no caso específico seu. Mas então é isso aí, a gente tem que estar atento a ajudar a prestar solidariedade a qualquer pessoa, do jeito que ela estiver, alegre, triste, de qualquer maneira que ela estiver. Rapidinho, só para complementar, né? Existe um tipo de depressão que ele aparece no mau humor crônico. Às vezes a gente conhece algumas pessoas, sabe que a pessoa está sempre mal-humorada e negativa, e tudo é ruim, tudo está ruim. Às vezes aquela pessoa está passando por um episódio de depressão e nem ela mesma sabe. Verdade. Vamos lá, Posso? gente, mais quem? Claro. Nossa convidada de luxo. Muito obrigada. Então, eu estava, na sua fala aí, me chamou a atenção sobre essa questão que você colocou, né, de ser um problema de saúde pública, a depressão hoje em dia, né? E principalmente nesse período que a gente está vivendo, com tanta falta de humanidade que a gente tem visto, né, recentemente não, eu acho que direto a gente tem percebido isso, a questão da falta de humanidade, a insegurança que as pessoas têm vivido nesse período tão conturbado. Acho que eu vou abrir minha câmera também, né? Passei até um batonzinho, tá, Almeida, para você. Bom dia, gente. E aí, o medo também, né? Ele vem tomando conta essa pandemia exacerbou muito essa insegurança toda, o medo, né? E isso já é um problema de saúde pública e as pessoas, acredito que a gente vai ter que tratar isso, e os políticos também, como uma política mesmo pública, para a gente poder estar trabalhando essa questão da depressão, né? E a gente sabe também que vocês estão com um projeto, né, de lazer aí, nos bairros, que é o Mexa-se, não é, pô? O Mexa-se, ele complementa... No início, ele foi criado por causa da pandemia. Uhum. Agora, quando a gente voltar às atividades, ele vai ser incluído dentro do lazer. O Mexa-se vai continuar, só que dentro de uma atividade que já existe há muito tempo, que é o lazer. E assim, dentro da perspectiva do lazer, né, a gente tem vários autores aí que tratam a questão do lazer em várias vertentes de interesse, né, interesse físico, que são as atividades físicas, os interesses intelectuais, os sociais, os de turismo também, interesse artístico. Então, assim, essa perspectiva do lazer,
né, ela abrange não só a questão dos interesses físicos, mas outras perspectivas também, né, que são importantíssimas para a gente poder estar trabalhando, mesmo porque a gente vê que, e foi uma coisa que você falou, a questão do prazer, né? Às vezes o prazer não está só na atividade física, às vezes o prazer para aquele grupo, e se pensar o lazer dessa forma mais ampla, está na troca de social, né? Está na troca de atividades também, assim, intelectuais, ou atividades mais artísticas, né? De estar se compartilhando trabalhos manuais também, né? Então, assim, pensar uma política pública para a questão da depressão, ela pode passar também para além de ser só, né, uma atividade física, ela pode ser abranger de outras formas, né? E a gente sabe também que a questão da depressão não é uma falta de vontade, não é só uma fraqueza, não é só uma frescura, como muitas pessoas tratam, ela é um problema físico, né? Fisiológico. A pessoa para de estar produzindo alguns neurotransmissores aí, e isso é que a gente precisa também estar prestando atenção, porque às vezes a pessoa tem a vontade, mas assim, quimicamente ela não tem elementos que sejam produzidos, né? Neurônios que sejam produzidos, e isso faz com que ela, por mais que ela tente ter um estímulo, aquilo não consiga ser vencido, né? Então, não é só uma frescura, não é só uma bobeira, e isso tem que ser tratado, né, às vezes, muitas das vezes, com a questão do remédio, e a gente não pode ficar achando que a pessoa que toma o remédio, ela é fraca ou que vai ser dependente. Mas quem já passou por uma situação dessa, sabe muito que isso dói fisicamente. Então, é preferível você tomar o remédio, sim, procurar uma ajuda de um especialista que vá tratar junto com você, junto com essa questão da atividade física, que isso é um conjunto, né? Vai trazendo a gente de volta para o planeta, né? E agora eu só queria fazer prestar um depoimento aqui, porque a gente convive, a gente é amigo há muitos anos, né, Paul? E eu vivi de perto esse momento que ele passou com a Nani, e eu nunca vi uma pessoa fazer tanto por outra pessoa quanto esse homem fez por ela, né? Então, assim, tudo que ele fez foi com o maior carinho, foi com a maior responsabilidade, foi com todo o amor, toda a dedicação do mundo. Foi com toda a dedicação do mundo que esse homem fez o que fez pela Nani, né? E assim, e hoje está fazendo por ela também, porque ter tido essa vontade, ou essa luz, como ele mesmo falou, para iluminar, né, com o sol dele e dela, porque ela era uma pessoa radiante, né, lourésima, e aquele louro dela resplandecia, e eu acho que o nome sol é bem pertinente para o que ela é, o sol na vida dele, né? As formas como Deus manda para a gente esse sol ou essa luz, a gente questiona, né? A gente não entende, mas ele trouxe essa luz para você, e essa luz fez você refletir e ser esse replicador de boas energias para as outras pessoas que estão aqui. Então, se foi dessa forma que ela veio para te trazer isso, é com muito carinho que você tem que receber, né? Enxugar lágrimas de saudade, mas ter muito orgulho do homem que você é e do que você faz. Te amo muito. Obrigado, minha querida, eu também. Obrigado. Letaif, acho que ia falar. Tá aí, Letaif? Beleza.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar o Paul pela fala. Falou muito bem, Paul. E eu não poderia me omitir nesse momento, porque eu tive uma experiência muito grande com pessoas deprimidas. Um pouquinho antes de entrar para a prefeitura, eu trabalhei na Clínica São Domingos durante 1 ano e meio. E lidei com vários tipos de depressão. E assim, eu acho que o grande problema, inclusive a Aninha falou, o Paul tocou rapidamente na questão dos médicos, é a questão do tratamento, tá? Eu acho que muita gente aí já ouviu falar que a pessoa entra para o hospital psiquiátrico e lá fica, e fica mais doente. E realmente a verdade é essa, porque a questão toda é o médico, tá? A geração antiga de médicos, médicos mais antigos, eles realmente tratavam só com remédio. E, inclusive, o Paul comentou aí que atualmente a coisa está um pouquinho diferente, os médicos estão acreditando mais no nosso trabalho, tá? Questão das endorfinas, dos neurotransmissores em geral. Então, assim, eu acho que um problema da pessoa com depressão é a questão do médico. Tem que saber com quem vai se tratar. E eu tive, na época, a gente participou de alguns grupos de estudos lá com médicos, e felizmente foram com os médicos mais jovens, né, que acreditam mais no trabalho da educação física. E uma das coisas mais importantes para o tratamento da depressão tem a ver com a família, com os amigos, com o grupo em geral, com o convívio, né? Então, isso aí é importantíssimo. E, logicamente, ir diminuindo o remédio, porque o remédio tem o seu momento, tem a sua hora, tem o seu grau de depressão, porque existem vários tipos de depressão, né? Vários graus de depressão, melhor dizendo. Então, assim, uma das coisas mais citadas pelos médicos lá é a questão dos amigos, do afeto, do carinho, do respeito e tudo mais. Inclusive o respeito à doença, porque a depressão é uma doença, né? Então tá, gente, eu só queria comentar isso, essa experiência que eu vivi, que foi muito rica, e novamente parabenizar o Paul, que foi muito bacana, inclusive a sua iniciativa com relação à ONG, muito bacana, é isso mesmo, tá? Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Valeu, Letaif, obrigado, cara. Mais quem aí, galera? Ô, Denis, eu acho que tá com você, com o Nandinho e com a Kátia. Quem é? Eu gostaria de falar. Opa! Aí, Nandinho, presença ilustre também. Vai, eu quero agradecer o convite, né, para participar desse momento. Quero dar os parabéns ao Paul, porque pela sua fala, pela importância do tema, e dizer a vocês da CEL que vocês não estão, embora tão isolados, né, nós estejamos todos, e é uma questão política, porque tudo é uma questão política, vocês estão trabalhando para um grupo muito grande de pessoas. Nós estamos juntos, estamos acompanhando as iniciativas, é muito importante, porque tanto vocês quanto a educação física, de maneira geral, como todas as áreas, a gente tem que se reinventar. Não é? Então, como é que a educação física vai trabalhar pelas pessoas à distância? Eu vejo um problema assim, enorme, e vejo que vocês estão promovendo iniciativas. Eu fico muito orgulhosa de ver isso acontecer, porque não é fácil, mas vocês estão de parabéns pelas iniciativas, pelo trabalho que estão conseguindo desenvolver, e tenho certeza pelo que vocês estão gestando para momentos melhores, né, no sentido de saúde pública. E quero também dar meu testemunho
desse projeto, eu participo do Projeto Sol desde o início, e dar esse testemunho de que eu gosto muito de falar isso. O Paul é um cara que pegou a dor. Por que eu vou fazer com isso? Eu vou distribuir amor, eu vou aliviar a dor dos outros. E quando ele convidou esse grupo, e eu tenho a honra de fazer parte desse grupo, nós descobrimos muito cedo que nós somos os principais privilegiados, nós somos muito agradecidos, a gente ganha muito. O grupo ganha muito, as pessoas que vão lá têm sido muito beneficiadas, mas os primeiros beneficiados somos nós sabemos disso. Então, agradeço muito ao Paul, eu acho que esse convite aí que ele fez serve para todo mundo. Uma vez na TV, numa chamada, ele falou assim, para pessoas que estejam passando por momentos de depressão, de ansiedade, de solidão, pronto, aí pegou muito mais gente, porque hoje, então, né, isso é muito importante, a gente ter alguém do lado, fazer parte. Então, assim, é um prazer, Paul, e acho que o convite que ele fez para todos é só chegar quando a gente retornar, é só ir lá, ninguém precisa nem de se identificar. Bom, parabéns a todos e um bom trabalho. Obrigada por poder participar também. Beijo. Eu que te agradeço, Adriana, e fazer uma colocação aqui muito importante, né? A Adriana faz parte do nosso Projeto Sol, e uma das outras coisas que levam as pessoas a dar uma amenizada na depressão e na ansiedade, a Adriana é craque, que é a música, né, Nandim? Então, assim, eu tenho a Adriana e mais 3 músicos no projeto. Inclusive, apareceu o Renatinho agora, o Renato Melo já participou do projeto também, com a banda dele, já fez uma apresentação lá. Então, uma das características dos itens do projeto é a parte musical. E normalmente a gente convida músicos de fora, mas eu tenho 4 músicos dentro do projeto, incluindo a Adriana, que levam essa alegria e essa satisfação para o pessoal. É isso aí, Tri. Obrigado, minha querida. Luiz Carlos. Posso falar? Bom dia, gente. Bom ver vocês de novo. Eu estava só esperando a Adriana, que eu sabia que ela ia falar. Eu falei, vou falar depois da Adriana. Bom, eu quando vi que o Paul ia falar, imediatamente eu mandei mensagem para o Nandinho e falei, manda convite que eu quero assistir, porque eu sabia que vinha coisa boa por aí. Eu queria falar 2 coisas. Primeiro, essa coisa da depressão, que foi muito importante ter sido abordado, porque eu, por exemplo, eu não sei se eu sou depressivo ou não. Eu sou um cara extremamente emocional, eu sou muito mais emoção do que razão, e perfeccionista. Então, muitas das vezes, a gente convive com muitos conflitos. Eu mesmo, no doutorado, eu pensei em desistir umas 3, 4 vezes. E se não fossem meus cachorros, eu não sei como seria, porque a gente encontra tanta dificuldade que, às vezes, complica muito a cabeça da gente. E eu quero aproveitar para falar que, enquanto eu estava escutando o Paul, eu estava observando as pessoas que tem aqui nesse encontro. Nesse momento, são 70 pessoas. Eu quero parabenizar essas iniciativas. Eu não sei se é o Denis que está organizando isso, mas, Denis, você está de parabéns. E, óbvio, com a aquiescência do Nandinho, do Marcelo, né? Um grupo aí que está fazendo parte disso aí. E eu vou retomar um pouco a minha fala inicial, quando eu tive com vocês a vez passada, que é sobre a gestão do conhecimento. Eu não sei se o Nandinho já viu aí, mas eu já mandei umas 3 vezes para ele falando que isso é gestão do conhecimento. Porque as grandes organizações hoje, elas se preocupam muito mais com conhecimento tácito do que com explícito. Isso aqui que está acontecendo agora não tem nos livros. E o que a gente está precisando é exatamente desse tipo de busca, desse tipo de aprofundamento. E vendo vocês aqui, vendo tanta gente bacana, eu acho que poderia ser adotado, inclusive, que cada um pudesse falar.
porque esse grupo que está aqui participa de um momento de aprendizagem coletiva muito, muito importante. Então, eu quero parabenizar, porque eu estou vendo a gente que está acompanhando de fora se sente orgulhoso de ver essa transformação que está acontecendo, as ações que estão sendo realizadas. Eu estou aqui na torcida muito por todas as pessoas que eu gosto daí de dentro, né? Que a gente torce para que tudo dê certo e dizer que esse é o caminho, né? Eu estou muito feliz de estar presenciando. Eu queria ver o Paul falar. O Paul, eu vejo o Paul hoje, já falei várias vezes com o Nandinho, como uma peça fundamental dentro da prefeitura, porque ao longo da vida dele, ele conquistou tanta coisa bacana e hoje ele consegue colocar em prática dentro daquilo que ele gosta, que é a educação física, mas de oferecer para as pessoas algo muito além do que um trabalho profissional. A gente lida com pessoas, o conhecimento vem das pessoas, né? Então, eu estou muito feliz. Eu queria agradecer a oportunidade de terem me dado de assistir essa palestra. Isso aqui não podia ficar... Eu sei que é uma coisa de aprofundamento, mas é uma pena que isso não possa ser oferecido para mais pessoas, porque é tão bacana a gente ver isso, a participação das pessoas que eu vi aqui agora, que eu quero agradecer e parabenizar. Tá? A Secretaria está no caminho certo, vocês podem ter certeza. Eu nunca vi um trabalho tão relevante como esse que está sendo desenvolvido agora. Parabéns mesmo. Valeu, Luiz Carlos. A CEL inteira te agradece pela sua opinião aí positiva e no que precisar da gente, eu tenho certeza que a gente está à disposição. Eu é que preciso de vocês. Mútuo, necessidade mútua. Galera, como é que tá aí, Denis? Só um minuto, então. Rogério, você quer a fala? Está me ouvindo, Denis? Estou ouvindo. Você quer a fala? É rápido, eu tentei várias vezes aqui, não consegui abrir o áudio. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Fala o Rogério. Não, pera só um minuto, Rogério. Fala o Rogério, fala o Oswaldo e a gente encerra. Mas antes, só falar uma coisa. Luiz, esse projeto, a iniciativa é do Nandinho e do Marcelão, claro, e eu e a Kátia estamos organizando, mas todo mundo participa, até porque as escolhas, todo mundo dá ideia. Então, é um grupo. Então, isso ficou melhor ainda. Falou? Então, vamos lá. Ô, gente, primeiramente, bom dia a todos, né? E eu gostaria de dar uma palavra muito rápida, né, com relação ao Paul. Quando ele citou a esposa dele, posso testemunhar que a dor é muito grande, tá? Eu recentemente perdi minha esposa também, né, Paul? Isso me deu muita força nesse sentido também. E graças a Deus, você teve a ideia de fazer esse projeto, o Sol. Então, a gente sabe que muitas vezes, né, igual você falou, a pessoa pode até criticar, você teve que passar por um momento para criar. Graças a Deus que você criou esse projeto, independente de se é isso ou aquilo. É mais isso, porque ajuda muitas as pessoas. Isso aí que você está fazendo ajuda muitas pessoas. E eu só queria dizer isso mesmo, porque eu estou vivendo um momento complicado, todos estão sabendo. Se eu estender muito a fala aqui, eu não vou conseguir concluir meu raciocínio. É mais mesmo te parabenizar pelo projeto e solidarizar com a dor que você sente até hoje. Ok? Obrigado, Rogério. Eu estive com você, né, semana retrasada, eu sei que você passou. E uma coisa que eu tenho para te falar do fundo do coração é que eu demorei alguns meses, mas consegui, e que você também tente. Com certeza você vai conseguir se reerguer, principalmente lembrando da sua esposa, né? Pelo que a gente sabe dela, do coração bom, enorme que ela tinha, o lance dos filhos, né? Das adoções, dos cuidados com as crianças, com os adolescentes. Então, assim, é uma coisa também para você pensar e levar para frente, lembrar dela sempre com essa alegria que ela tinha, com essa solidariedade que ela tinha com o ser humano. Isso, com certeza, vai ser uma coisa que vai te ajudar
a se reerguer desse momento e te deixar para cima. Tá bom, meu amigo? Nós estamos juntos. Obrigado a todos. Quem falta, Denis? Tinha mais um só, né? Oswaldo. Oswaldo? Vai lá, Oswaldo. Bom dia a todos. Parabenizar aí o grupo como um todo, né? Não só o Paul pelo momento, mas o grupo como um todo pela iniciativa. Vou tentar ser breve, né? Difícil ser breve, quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito, mas vou tentar ser breve aqui. E queria só começar dizendo, né? Bom dia, estou depressivo, né? Eu venho na luta, alguns aqui já sabem. Hoje eu não tenho preconceito, vergonha nenhuma de comentar isso. Venho com tratamento de uma depressão recorrente já aí há 11 anos. Né? E, lógico, momentos em que eu estive muito melhor, momentos em que eu passei por todas essas situações que o Paul citou aí hoje, né? E a minha contribuição era principalmente de pedir para quem está de fora para respeitar o momento, né, da pessoa e tentar compreender, né? Porque a gente escuta de tudo, né? E eu falo por conhecimento de causa, só sabe o que é a depressão ou depressivo, né? Quem está passando por aquela situação naquele momento. É uma coisa assim, não dá para explicar, né? Não tem um motivo, não tem uma razão, e felizmente existem vários tratamentos, né? E a atividade física é primordial, né? Ajuda demais, mas retomando o que eu falei anteriormente, respeitem, né? E tentem ajudar da melhor maneira possível. O Valdir falou uma coisa muito importante, tem que partir da pessoa, né? Tem que partir da pessoa, mas a família tem esse papel, né? Os amigos, a gente com amigo tem um papel de abraçar e de entender, né? Eu vim num momento muito bom, e só para pontuar assim como a coisa acontece, né? A minha depressão veio por um excesso de trabalho há anos atrás, né? Eu vinha num momento muito bom, já sem medicação e tudo, e num pique, sempre comentando com o psicólogo, eu preciso descansar, eu preciso frear, a atividade está intensa, mas estava bem, super bem, sem medicação há mais de 5 anos, e chega uma pandemia e de repente eu paro com todas as minhas atividades, né? E como a coisa acontece, em determinado dia eu acordei e o pensamento que veio foi assim, sou inútil, né? Porque eu não tenho mais função dentro da minha vida, dentro da sociedade, e isso foi um gatilho, né, necessário. Então, só para vocês entenderem como a mente da gente oscila, né, nessa situação, né? E assim, e é engraçado, né? O Léo vai lembrar disso, como a sociedade não vê isso ainda, né? Então, o Léo, uma vez, quando eu entrei para a CEL, eu falei, Léo, estou saindo, vou para o psicólogo, então avisa o Rick para mim, o Ricardo, meu gerente, né? Eu já tinha falado com ele, e dali a pouco o Ricardo me ligou, falou, você está bem e tal? O Léo falou que você foi no médico, eu fui comentar com o Léo falou, esse negócio de doido, psicólogo é coisa de doido, né? E assim, a gente, lógico, né, encarou a coisa com diversão na época, e ainda né, é uma lembrança divertida, mas a gente tem isso muito da sociedade, né? A resistência contra o uso da medicação, né? A resistência contra o tratamento, e isso, infelizmente, alguns ficam pelo caminho, né? Eu tenho a felicidade de conseguir ter esse tratamento hoje, de estar lidando com isso, mas não é fácil, gente. Então, quando a gente passar por uma pessoa dessa forma, eu acho que o acolhimento é essencial, né? E principalmente o respeito. Tá? Vou encerrar por aqui, beleza? Obrigado a todos. Pô, obrigado, parabéns. Rogerinho, você sabe que nós estamos juntos. Um grande abraço. Beleza, Oswaldo. E com certeza, no que você precisar de mim, no que você precisar da gente, eu tenho certeza que não só eu, como todos os seus colegas de trabalho e amigos da CEL, nós estamos do seu lado para te auxiliar, bater papo no que for preciso para você sair dessa Bom dia, Denis. Tá bom? Gente, eu recebi, falta 5 minutos para acabar, hein? Então, Iris, rapidinho. Rapidinho, eu só queria falar o seguinte, rapidinho, que não existe remédio que dê paz. E eu acredito que a pessoa depressiva falta-lhe paz.
E eu acredito também que o amor, o olhar com amor ao próximo, a compreensão. Então, por isso, o nosso papel, junto, né, com os nossos alunos, com quem a gente convive, o nosso papel mais importante é olhar para o próximo com respeito e com amor. Eu acredito que já é um excelente remédio para todo mundo, para a depressão. É só isso. Parabéns, Paul. Grande abraço. Obrigado. Outro para você, Iris. Valeu. Galera, agradecendo mais uma vez, Paul, pela sua coragem, pelo seu trabalho. Sabemos que não é fácil, mas isso te engrandece e ajuda muito. Então, eu agradeço a todos, principalmente a você. E você quer terminar, Nandinho? Pede o pessoal para abrir a câmera, para, enquanto vocês vão galera, terminando, a gente fazer o print. Por favor. Denis, é só mesmo dar o último reforço, né, nessa questão da solidariedade, que independentemente dos remédios, independentemente, né, dos apontamentos científicos, eu acho que a solidariedade é o que manda nesse momento. Então, eu acho que o sentimento da pessoa é prioridade sobre qualquer coisa e a gente tem que compartilhar, né, a abertura do nosso coração nesse ambiente de trabalho que, de forma alguma, é incompatível uma coisa com a outra. Então, é só ressaltar isso também e agradecer o compartilhamento do Paul. Beleza, Naldinho. Nós estamos juntos e, particularmente, nós dois desde 1983, né? Valeu. Galera, Denis, então... eu acho que pode encerrar. O Lutz tinha pedido a fala aí, Denis. Não sei se vai dar tempo, mas o Lutz pediu para falar. Bem feito. O Lutz só com 2 minutos. Vai cair em 1 minuto. Não, você pode, desculpa Abre o link eu estar só pro entrando Lutz. agora. Desculpa eu estar entrando agora, eu queria falar mais, é que eu estou em trânsito, estou dirigindo, infelizmente não deu para participar mais. Eu queria só parabenizar o Paul pela coragem, pela disposição de falar sobre um tema fundamental hoje na nossa sociedade, que ainda é tratado como um tabu, infelizmente, e que a gente precisa realmente aproveitar toda a experiência de todo mundo aí e tentar criar políticas que possam atender a população que sofre com esse tipo de doença que infelizmente aflige a todo mundo. Mas eu queria falar mais, mas o tempo é pequeno, eu estou no trânsito, não deu tempo de eu entrar antes. Mas um abraço para todo mundo, eu queria falar mais, mas se quiser abrir um outro link aí, eu topo.